Your love is precious. Your love is all I need. Então nós vamos iniciar o nosso assunto propriamente dito, esse tema tão importante para nós. E nós vamos começar então a partir da instituição original da aliança de Deus no Antigo Testamento. Ninguém irá entender o batismo infantil se não compreender aquilo que nós chamamos de o pacto da graça, ou a aliança da graça, a aliança que Deus fez com o seu povo desde o Antigo Testamento. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu que Ele iria enviar o descendente da mulher, que seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e cumpriria definitivamente a aliança do Senhor. Então eu quero primeiramente estabelecer aqui o texto no qual nós iremos refletir, para que nós possamos tirar alguns pontos fundamentais desse texto para melhor compreensão do tema. Gênesis capítulo 17, versos 7 a 14. Gênesis 17, versos 7 a 14. O versículo 7 deste capítulo diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Bom, eu quero destacar aqui alguns pontos importantes a respeito desse texto. Não apenas desse versículo, mas de todo o texto de Gênesis capítulo 17, de 7 a 14. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito da continuidade da aliança. Esse verso 7 diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança. Estabelecerei a minha aliança. Eu quero destacar aqui essa palavra estabelecerei. Por quê? Porque ela é uma palavra importante para nós entendermos a questão da continuidade da aliança. O Dicionário Internacional de Teologia, por exemplo, do Antigo Testamento, diz que o significado dessa palavra pode ser erguer, confirmar, levantar. Então, na verdade, o que Deus estaria dizendo aqui para Abraão seria o seguinte: olha, eu levantarei ou eu confirmarei a minha aliança contigo e com a tua descendência. Isso é muito importante, esse conceito. Por quê? Porque o Dr. Van Groningen, comentando o significado desse verbo, ele diz que Deus está falando o seguinte: eu causo a manutenção ou a continuação da aliança. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o texto não está dizendo aqui que Deus está fazendo uma aliança absolutamente nova ou uma outra aliança que não existia antes. Mas a ideia que nós temos aqui é de que Deus está confirmando a aliança que já existe desde toda a eternidade e que foi confirmada com Adão lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Okay? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Em segundo lugar, eu quero aqui também destacar para vocês a questão da descendência de Abraão. A questão da descendência de Abraão. Esse é um ponto importante, porque o versículo 7 diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Essa questão da descendência, ela é uma questão importante. Por quê? Porque a pergunta que surge agora aqui é a seguinte: quem são os descendentes de Abraão? Quando nós fazemos essa pergunta, geralmente as pessoas respondem assim: são os judeus, são os israelitas. É óbvio que as pessoas vão responder exatamente isso. Mas a palavra descendência aqui no texto, ela não aponta exclusivamente para os judeus, aqueles da raça física de Abraão. Mas a palavra aqui, segundo diz o apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 9, do verso 6 ao verso 14, essa palavra ela aponta mais também aqui para os filhos da promessa, não apenas para os descendentes físicos de Abraão, mas para os filhos da promessa. O texto de Romanos capítulo 9, versos 6 a 14 diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes aqui físicos de Abraão,
são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência de Abraão, os filhos da promessa. Isso está de acordo com Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, onde Paulo diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Então, o que é que a gente aprende com esse ponto? Que os verdadeiros descendentes de Abraão não são aqueles que nascem da raça física de Abraão, mas são os filhos da promessa, que é um povo, uma nação composta tanto de judeu como de gentios. Como Paulo diz em Romanos capítulo 4, versículos 16 e 17, porque Abraão é pai de todos nós, judeus e gentios. Como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí. Agora, não esqueça que assim como Deus tem os descendentes da promessa, que é o povo da aliança do Senhor, ele também tem o descendente. O descendente. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que quando Deus fez a promessa a Abraão lá em Gênesis 12, ele não dizia aos descendentes, como se falando de muitos, porém, e ao teu descendente, que é Cristo. De tal maneira que Deus tem os descendentes, que é o povo da promessa, e tem o descendente, que é o próprio Cristo. De tal maneira que a promessa de Deus a Abraão e aos seus descendentes só encontrariam a sua realização histórica na pessoa do descendente, que é o próprio Cristo. Em terceiro lugar, eu quero destacar ainda aqui nesse versículo 7 de Gênesis capítulo 17, a perpetuidade da aliança, a questão da perpetuidade da aliança. O texto diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é que a aliança abraâmica, ela ainda permanece de pé. Paulo nos diz, em Gálatas capítulo 3, versículo 17, que nem mesmo a lei pôde invalidar a promessa de Deus. A lei, de acordo com Paulo, ela veio 430 anos depois que a promessa foi feita e, portanto, ela não poderia invalidá-la. Então, todos os que creem hoje no Deus de Abraão, no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles entram na aliança abraâmica. Então, nós não estamos aqui falando de uma outra aliança. Nós estamos na mesma aliança de Abraão. O Novo Testamento não se trata aqui de uma outra aliança absolutamente nova, mas da mesma aliança abraâmica. Então, é importante dizer isso porque tem muitas pessoas que pensam que quando Jesus veio ao mundo, ele inaugurou uma aliança completamente nova, uma outra aliança. Mas isso não é verdade. O Novo Testamento não é uma outra aliança distinta e diferente daquela do Antigo Testamento. Na verdade, há alguns aspectos de descontinuidade, ou seja, algumas coisas da aliança do Antigo Testamento que foram abolidas, que foram revogadas, principalmente os sacrifícios cruentos que apontavam para a cruz de Cristo. Mas o livro de Mateus começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele coloca Jesus aqui como o concretizador, como o cumprimento definitivo da única aliança que já existe desde o Antigo Testamento. Então, Cristo é o cumprimento da aliança. É óbvio que na época do Antigo Testamento, a maneira de administrar essa aliança era diferente, mas a essência era a mesma. Então, se nós quisermos entender o batismo de criança, nós precisamos compreender que não há duas alianças diferentes em substância. Há uma só aliança e um só Messias, e Jesus é a concretização desta única aliança entre Deus e o seu povo. Em quarto lugar, nós vamos considerar agora o selo da aliança. O verso 11 diz assim: e será isto por sinal de aliança. Isto o quê? A circuncisão. O texto diz aqui que a circuncisão, ela é o selo da aliança, é o sinal da aliança.
é aquilo que marca o relacionamento entre Deus e o seu povo. E de forma muito interessante, o apóstolo Paulo, ao falar sobre esse sinal da aliança em Romanos capítulo 4, versículo 11, diz que Abraão creu e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, como selo da sua fé, como selo da justificação pela fé. Então a circuncisão é o selo da fé, é o sinal da fé, é o selo da justificação pela fé que Abraão recebeu. Ele creu e recebeu o sinal da fé. Em quinto lugar, o texto ainda nos apresenta no verso 12 a questão da participação das crianças na aliança. O verso 12 diz assim: o que tem 8 dias de nascido será circuncidado entre vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Muito interessante aqui, porque o doutor O. Palmer Robertson, no seu livro O Cristo dos Pactos, ele afirma que a aliança abraâmica, ou que na aliança abraâmica, a circuncisão não tinha o mesmo sentido dos outros povos. Ele diz que em outras comunidades a circuncisão servia como um sinal de introdução na maioridade com a chegada da puberdade. Mas não é o caso aqui da circuncisão na aliança de Deus com o seu povo. Por quê? Porque para o povo da aliança de Deus, a circuncisão e a aliança inclui a criança de 8 dias de nascido. Então, nesse caso aqui, da aliança de Deus com o seu povo, a circuncisão, ela enfatiza o selo do pacto, o selo da justiça da fé, e não a chegada da maioridade. De tal maneira que a criança, mesmo sem ter fé, ela recebia o sinal da fé, que era a circuncisão. Em sexto lugar, o texto ainda nos fala, no verso 12, na parte B do versículo 12, a respeito da universalidade da aliança. Quando eu falo de universalidade, eu não estou falando aqui de que no final das contas todos serão salvos, porque Deus resolveu salvar o mundo inteiro. Isso não é verdade, nós não cremos nisso. Quando eu falo de universalidade, eu estou falando do fato de que a circuncisão não se restringia à raça física de Abraão. Mas o texto diz assim: tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, esse deveria ser circuncidado. Então, uma vez que os filhos da promessa não procedem apenas da nação judaica, então a circuncisão não se limita aos judeus, à raça física de Abraão. O selo da aliança era aplicado também aos gentios que crescem no Deus de Abraão. Como eu falei para vocês, Abraão é pai de todos nós, judeus e gentios, porque por pai de muitas nações eu te constituí. Isso significa que a circuncisão não era simplesmente um símbolo racial. E Paulo desenvolve esse argumento. Paulo desenvolve esse raciocínio em Romanos, no capítulo 2, versículos 28 e 29, onde ele diz que não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E por último, nós temos aqui no texto a punição para o desobediente. O verso 14 diz assim: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Aqui nós temos o caráter severo e terrível com o qual Deus deveria tratar aqueles que fossem rebeldes e desobedientes para com o selo do pacto. Literalmente, diz o texto, ele deveria ser cortado do seu povo, cortado do meio do povo. Isso nos mostra, meus irmãos, que o selo do pacto não era algo opcional, mas era uma ordenança imposta pelo próprio Deus. Eu me lembro agora de que Deus, ele quis matar o próprio Moisés por causa dessa desobediência. Lá no texto de Êxodo, no capítulo 4, versículo 24 e 26, tem um relato estranho. Diz lá que, estando Moisés a caminho numa estalagem,
encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Deus quis matar Moisés. Isso porque ele negligenciou o selo do pacto. Ele não colocou o sinal da aliança em seus filhos. Isso nos mostra que Deus leva a sério tanto a sua aliança como o sinal da aliança.